Eu vou mostrar, por exemplo, uma técnica muito legal, muito prática aqui para vocês alcançarem mais pessoas que podem estar precisando disso, que é uma técnica que isso aqui é cognitivo, isso aqui tem a ver com neurociência, para entender como desativar o sistema simpático. Por quê? Lembra que eu falei que quando o sistema simpático ativa, você está preparando para sobreviver. É modo de sobrevivência. Até uma coisa muito comum, que as pessoas às vezes imaginam. Quem está tendo um ataque de ansiedade pensa, vou infartar, vou morrer. Isso é quase impossível de acontecer. Por quê? Porque o seu corpo está te preparando para sobreviver. Então, nesse momento... Muito bem lembrado. Nesse momento, é um momento que a pessoa, ela hiperventila, ou seja, a respiração dela fica mais ofegante, o excesso de oxigenação, justamente porque o corpo dela está pensando, ele precisa correr, ele precisa lutar, ele precisa fazer alguma coisa. Só que naquele momento, ele não está lutando nem correndo, então ele pensa, eu estou tendo um infarto. Ou o coração acelerando, a mão começa a suar, a visão periférica, ou seja, ele perde a visão periférica e começa a focar em um ponto. Então ele, nossa, o que está acontecendo comigo? Mas o seu corpo está te preparando para sobreviver nesse momento. Isso é uma coisa que é importante e só isso já pode ajudar muita gente que às vezes tem algum tipo de ataque de ansiedade. Só ter essa compreensão já ajuda bastante. E agora, pontos. Os ataques de ansiedade, eles vão durar ali, em média, uns 30 minutos. Até 30 minutos. Isso colocando longo. Em média, vai ser em torno de 15. Então, imagina isso. Se é em média 15 minutos, se durar muito, exceder, vai ser 30. O pico é até 3 minutos. Ou seja, um ataque de ansiedade, ele não fica no pico por mais de 3 minutos. Você perde mais o controle desse ataque de ansiedade, depois que o seu corpo já reagiu, nesses 3 minutos. Depois ele começa a se normalizar. E uma coisa que é um erro muito comum que as pessoas criam é que, nossa, eu estou sentindo agora, então eu tenho que ir para o hospital. Só que quando você chega lá no hospital, você já está melhor. Porque passou ali os 15 minutos, passou ali os 30 minutos. Então a pessoa começa a acreditar que ficou boa porque foi para o hospital. Ou ela começa a acreditar que ficou boa porque foi para casa. Só que o seu corpo já entendeu e organizou aquilo. E uma coisa interessante para ensinar o seu corpo é naquele momento, no local onde você percebeu a ameaça potencial, você organizar para reconsolidar uma memória, e eu vou dar algumas estratégias aqui bem interessantes, bem simples e poderosas. Essas estratégias, elas vão funcionar principalmente nos momentos que não são momento de pico. Porque o momento de pico é aqueles 3 minutos, até 3 minutos, que o ataque está acontecendo muito forte. Por exemplo, é a mesma coisa, se eu chegar para você e falar, acelera seu coração agora, seu coração não vai acelerar agora. Da mesma forma que seu coração está acelerado e eu falar para você, desacelera seu coração não vai desacelerar. Então, no momento de pico, é comum que a pessoa demore um pouco até sair do pico. Talvez ela não está nem te ouvindo direito. Por que ela não está te ouvindo? Porque ela perde a sensação de audição periférica, ela começa a ter um hiperfoco naquele momento. Então, como que eu posso fazer para ir desativando o sistema simpático? Olha que estratégia simples e poderosa e que tem a ver com neurociência. Primeiro ponto, você pode começar a ativar a sua visão periférica. Quando você pensar, cara, eu estou começando a me sentir ansioso. E lembra que para criar um mecanismo de luta ou fuga, para o sistema simpático ficar mais ativado, e outra, o sistema ele está sempre ativado, gente. Quando eu falo ativado, é hiperativar como se fosse. É como nós, até para sobreviver, nós ficamos oscilando entre simpaticotomia e parasimpaticotomia, ou seja, isso que nos mantém vivos. Só que aí quando o sistema simpático ativa demais, o seu coração acelera demais. Agora, e assim por diante. Agora, se antes eu perdi a visão periférica. Eu percebi que eu estou perdendo a visão periférica, que eu estou começando a sentir aquele ataque de ansiedade. O que eu posso fazer? Eu vou contar objetos no ambiente. Eu preciso olhar para os lados e ficar contando. Por quê? Porque eu preciso voltar a ativar a minha visão periférica. Isso é um ponto simples, mas muito poderoso. Além de mudar o foco, né? De uma certa forma, você está mudando o foco completamente. Com certeza, com certeza. Porque às vezes aquele pensamento que estava vindo automático começa a ser alterado. Também de forma automática. E se você começa a contar os objetos no ambiente, começa a respirar mais tranquilo, porque o que acontece? Quando a pessoa dá um ataque, ela começa a respirar mais rápido. É como se ela estivesse lutando com alguém. É a sensação que você tem é quando você está num ringue de luta, praticamente. Só que você não está lutando com ninguém. Então, naquele momento,
eu comecei a contar e à medida que eu vou contando, eu vou alterando a minha respiração. Por quê? Porque lembra que eu preciso hiperventilar para poder ativar mais o sistema simpático? Eu preciso ter um excesso de oxigenação? Então, se eu começo a respirar mais tranquilo, esse excesso de oxigenação não acontece de forma tão intensa. E, além disso, eu também posso utilizar a estratégia de começar a prestar atenção em sons. Porque o que vai acontecer? Eu vou negligenciar esse som se for avançando. E o meu corpo começa a perder o controle momentaneamente. Só que se eu começo a prestar atenção nesses sons, eu começo a ter estratégias no som, no que está acontecendo no ambiente, na respiração. Isso daqui começa a fazer o sistema simpático não ficar tão ativado. Isso te ajuda a rapidamente passar por aquele processo. E além disso, isso é muito interessante, reconsolida uma memória. Por que reconsolida uma memória? Porque imagina, é como se o ratinho estivesse passando perto da moita lá. Aquela história que a gente contou aqui. E ali, o ratinho faz esse exercício quando está junto com a moita, o que o corpo dele entende? Opa, essa moita não é tão perigosa quanto eu pensava. Eu posso lidar com ela. Agora, se o ratinho, ele vai e fica, nossa, eu tenho que ir lá para casa, porque senão essa moita vai me destruir, ele está ensinando para o corpo dele que aquela moita realmente é perigosa. Então é um exercício para reeducar o seu corpo. Vai criar um loop naquela moita eternamente, cada vez vivendo com mais facilidade a sensação ruim, né? Fato, legal. Muito bom. Tem Romano, não sei se você também é bacana, uma contribuição fantástica que você deu. Tem uma estrutura também que eu gosto muito de usar, porque você usou o termo estratégia, as pessoas às vezes também têm uma visão, pô, mas que estratégia, né? Parece que estratégia é uma coisa que você está tendo para efetuar um negócio. Estratégia, pessoal, na PNL, muitas vezes é a forma como você está sequenciando algumas sensações nos seus sentidos, né? Os sistemas representacionais, é como você representa a realidade. E normalmente você tem sempre uma mesma estrutura, uma mesma estratégia para sentir a sua ansiedade. Por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que tem vergonha de falar em público, está numa sala de aula, e de repente o professor vai, fulano, você vem aqui. Você tem um estímulo auditivo externo. Aquilo entra na sua cabeça, você começa a representar uma memória de como aquilo já foi traumático para você no passado. Aquilo começa a disparar sensações dentro de você, quase sempre as mesmas, na mesma pressão. Ai, de repente é uma coisa que gira aqui no meu estômago, sentido horário, sentido anti-horário. De repente você está indo levantar, você começa a ter diálogos internos com você. Ah, não vai dar certo, eu vou fracassar. E você passa por toda essa estratégia e chega uma hora, como o Romani falou, ela acaba. Isso não é até agora, você não está vivendo isso até agora. E essa estratégia, eu sempre gosto de dar atenção, porque a sinestesia ela tem uma força muito representativa. E quase sempre a sensação que você sente, se você conseguir prestar atenção nela, ela tem um local, ela tem uma intensidade e ela tem uma direção. Então, geralmente, ela vem uma coisa que vai subindo aqui, que vai dar vontade de você explodir ou embrulha tudo. Se você começar a ter atenção ao lembrar de uma sensação como essa, que ao lembrar você vai começar a sentir, e que você consiga mapear, internalizar, entender como é que é isso. Eu sinto um embrulho aqui, Diego. É uma coisa que vai aqui no sentido horário. Se você começa a imaginar exatamente naquele momento que você está sentindo isso a gente chama de repadronagem neurohipnótica. Se você consegue imaginar esse giro que está tendo no teu estômago, embrulhando o seu estômago, você começa a visualizar aquilo acontecendo, representa aquilo como se fossem setinhas vermelhas girando na tua barriga. Você começa a afastar aquilo de você, você começa a ver aquilo mais distante de você. Aquilo tem a mesma velocidade e aquilo vai começar a desacelerar. Quando aquilo desacelerar, você vai fazer aquilo parar. Quando congela, você inverte o lado, você inverte a ordem, inverte a cor, bota uma cor azul, inverte, começa a ir no outro lado, traz para dentro de você, começa a visualizar isso dentro de você, e você vai ver que vai parecer mágica, mas você alterou a estratégia. Para dar uma metáfora muito legal para você entender como se altera a estratégia, é como se você pegar uma sequência de formigas e de repente passar, quem nunca fez isso, passa o dedo no meio. Elas não têm mais como seguir a orientação estratégica delas. Elas começam a se perder. E quando o seu corpo estava acostumado a ter uma mesma sensação que ia desencadear naquele diálogo interno que você ia lá na frente falar e eu não presto, eu não consigo. Ele te deu uma sensação que a sua mente desconhece.
você está começando a ter uma oportunidade de conduzir conscientemente o próximo passo. Porque a sensação que levava você a ter o diálogo interno desagradável, eu falo assim porque geralmente a gente olha para baixo, para a esquerda, quando está dialogando internamente, você não tem mais. Aquilo te dá uma lacuna do... será que realmente aquilo faz sentido? Será que eu posso ir lá agora? Será que eu posso? É como se você conseguisse apagar toda a estrutura que viria, toda a estratégia que viria na sequência. E parece uma coisa muito boba quando a gente fala. Eu juro que quando eu estava aprendendo isso, eu falei, cara, que coisa boba, que babaquice, seta pra onde, que cor azul. Cara, faz. Faz em qualquer comportamento, qualquer tipo de sensação que você manifeste esteja lhe desagradando. Mapeia ela, tira de você, congela, inverte e traz de volta. É assim, ó.